Vou conversar com meu marido, depois eu te ligo. O cliente fala que gostou, mas some situações cotidianas da vida de um corretor de imóveis. Nesse vídeo, eu vou te ensinar uma técnica para neutralizar essas falas do cliente que não geram avanço. E ainda tem aquele cliente doido que fala que gostou do imóvel. A gente fica na expectativa de avanço para a próxima etapa do funil proposta e o bicho some, desaparece. Provavelmente você está cometendo alguns erros que eu vou te ensinar como evitar e neutralizar nesse vídeo. Mas antes, faço um convite para você assinar o nosso canal, vai aqui embaixo, inscreva-se, ativa todas as notificações para que todos os nossos vídeos sejam enviados para você de forma antecipada. Deixa um like, faz um comentário, para a gente é muito importante. É a forma de você nos prestigiar com a sua audiência e informar para o algoritmo do YouTube a relevância desse conteúdo. Conto muito com a sua interação, participação e assinatura aqui em nosso canal. Vamos lá, cliente ficou de ligar, conversar com a esposa, o cliente gosta do imóvel e desaparece, some, não responde mais o WhatsApp. Bicho, situações do nosso cotidiano. O que a gente entendeu desse comportamento humano? A gente foi buscar na ciência. Vamos lá. Vamos buscar na ciência o que ela nos traz. Porque essa é a essência da metodologia QR. O que nós entendemos e decodificamos e fundamentamos? Em geral, anotem isso, em geral as pessoas relutam em falar sobre si mesmas e como se sentem em relação a alguém ou a algo. Agora, para falar dos outros, ficam muito mais confortáveis. Imagina a situação que você está com um cliente pela primeira vez em um imóvel. Estou lá na etapa visita, tá? Estou lá na etapa visita. Você está com um cliente pela primeira vez naquele imóvel. Talvez o cliente nunca mais te veja. Você apresentou o imóvel para ele que ele falou, porra, não é nada disso que eu queria, esse cara não entendeu o que eu quero, vou falar para esse cara que eu não gostei, esse cara vai ficar insistindo, vai pedir meu telefone, vai querer me ligar mais, mandar mais link, eu não quero mais contato com ele. Mesmo de forma inconsciente, o seu cliente tem essas vozes interiores aqui, reverbera isso na cabeça dele. E aí ele, gostou do imóvel? Gostei. É uma forma educada dele dizer, tchau, até logo, adeus, nunca mais vou te ver mesmo. Ele não quer ter esse atrito, esse desgaste. Essas situações que o cliente fica de retornar, não retorna, fica de conversar com o marido, esposa, amigo, advogado, colega e some. O cliente fala que gosta e não dá mais retorno. Uma evidência pode ser exatamente esse primeiro contato, ou esses primeiros contatos que você provavelmente teve com o cliente. Ele pensa, esse cara não me compreendeu, ele não entendeu o que eu quero, mas não vou ter desgaste, vou ser educado. E tem essas desculpas como porta de saída, já que nunca mais vai te ver. Principalmente você caracterizado de corretor, de vendedor. Então a gente sabe, a gente tem um pré-julgamento do corretor e do vendedor. Isso é natural, isso é normal, isso é social. Então a gente evita e verbaliza dessa forma. E o grande ponto de atenção é que a gente deveria saber que a ciência nos traz que a gente não quer falar da gente. Essa pergunta, você gostou do imóvel? Ela é uma pergunta racional. Eu vou dizer sim, não, e não vou ampliar, eu não vou trazer um contexto maior para que eu, corretor de imóveis, consiga diagnosticar e entender como você construiu essa sua fala. Porque isso que é importante para a gente, é a construção da fala que nos evidencia o diagnóstico. A fala em si é só uma forma da gente compreender o que está emocionalmente internalizado. E se a gente aplica o conceito que diante de uma pessoa estranha, muitas vezes até conhecida, até mais próxima, mas a gente não quer falar da gente, é muito mais fácil a gente falar dos outros do que falar da gente. Medo de julgamento, enfim, são N motivos. E aí o que a gente fez? A gente vai usar exatamente dessa característica oculta para descobrir as informações que estão presentes nessa fala do cliente. Nós vamos usar a perspectiva de terceiro para ter o verdadeiro diagnóstico do nosso cliente e assim otimizar o nosso tempo na apresentação de imóveis, melhorar nosso short lead, os nossos imóveis, para que a gente apresente mais dentro do contexto do desejo do nosso cliente, para que a gente melhore a nossa apresentação atual no imóvel que a gente está, para que a gente consiga trazer para o cliente a perspectiva que ele busca daquele imóvel que a gente apresenta. Então, nós vamos usar a perspectiva de terceiro na nossa fala.
Eu vou exemplificar isso. Mas entenda esse conceito para que você customize na sua operação. Venda, locação, médio alto padrão, luxo, sala, fazenda, o que for. Isso é um padrão humano. Você precisa compreender que, em geral, as pessoas relutam em falar sobre si mesmas e como se sentem em relação a algo. Agora, para falar dos outros, ficam muito mais confortáveis. Técnica sujeito oculto da metodologia QR. Quem não usa a metodologia? Pergunta: você gostou do imóvel? Sim, não. Vou gostar com meu marido. Ah, gostei, mas vou gostar com meu marido. Ah, gostei, mas preciso ver não sei o quê. Essa pergunta não é a melhor pergunta. Além de ela ser uma pergunta racional, ela não te traz ampliação da construção da fala do seu cliente para que você consiga entender o emocional que está por trás dessa sustentação racional de fala do seu cliente. A melhor pergunta, e é aí que está o grande lance, porque é aqui que a gente usa a perspectiva de terceiro para conseguir diagnosticar o cliente. A melhor pergunta é: Giovana, trouxe um cliente aqui ontem, Giovana, trouxe um cliente aqui semana passada, que adorou essa piscina da área de lazer, que adorou essa sala ampla, porque permite que ele faça 2 ambientes, adorou essa varanda, uma churrasqueira. Aqui você vai trazer a característica que você deseja evidenciar para descobrir essa dor do seu cliente pelo lado emocional. Então você customiza, tenta ser mais específico, porque você precisa gerar o estímulo para o seu cliente. Nessa perspectiva de terceiro, você está em busca de descobrir a dor. Lembre-se disso. Aqui é só uma técnica para você fazer uma pergunta, mas buscar a resposta mais emocional e não tão racional. Então, Giovana, trouxe um cliente aqui semana passada que adorou essa localização. Ele falou que o fato de ter um supermercado, uma padaria próximo ao imóvel, para ele é muito importante pela facilidade e comodidade que ele vai ter, já que ele tem um filho pequeno. O que você acha dessa fala do cliente? Dessa fala do meu cliente? O que você acha dessa localização? Então perceba que eu estou usando um terceiro, um cliente é um terceiro, trago uma narrativa contextualizada com um storytelling. Então eu tenho storytelling. Semana passada, ontem, eu trouxe um cliente aqui que eu apresentei esse imóvel e na minha apresentação do imóvel, olha que interessante, Giovana, quando chegou na localização, cara, ele gostou muito da localização, foi um dos pontos mais altos desse meu cliente. Ele até expressou que a localização é muito boa porque o fato de ter supermercado, padaria, para ele era muito importante, vai dar facilidade, comodidade, ele tem um filho pequeno, poxa, ele gostou muito realmente dessa localização. E você, Giovana, o que você acha dessa localização? Então perceba que eu tenho uma narrativa na perspectiva de terceiro cliente, construindo um storytelling, então eu trago um storytelling, faço um envolvimento emocional, para quando o meu cliente expor a opinião dele sobre o que o outro cliente falou, na verdade está falando muito mais dele do que do cliente. Olha que técnica forte, olha que técnica poderosa e fácil de aplicar. Porque quando o cliente trouxer a opinião dele em cima do storytelling que você disse do cliente, você vai ter o sentimento, o que está interno do seu cliente. E como ele não tem a pressão, porque ele não está falando dele, ele não está expondo o que ele acha, ele está expondo a opinião dele sobre a opinião de um outro, então ele vai ficar muito mais à vontade, como a gente viu, que a gente reluta em falar da gente e como a gente se sente em relação ao imóvel ou a alguém, vai falar dos outros, é mais confortável. Então essa técnica, ela te dá um poder de conexão, persuasão e conversão para a próxima etapa do funil absurda. Eu ensino muito essa técnica nas minhas mentorias, nas minhas imersões, e eu sugiro sempre que a pessoa use ela na etapa visita do funil de vendas. Apesar de ter alguns corretores que já treinados também utilizam na etapa atendimento, até para facilitar a conversão para a etapa agendamento. Mas eu particularmente gosto muito de usá-la na etapa visita. Ela é muito efetiva, porque essa narrativa do cliente, na hora dele trazer a opinião dele em relação ao outro e que ele expressa a dor, ele vai vir, é muito forte. E você vai ficar presente e atento para buscar exatamente qual é o ponto de atenção para você redirecionar ou potencializar a sua apresentação ou as possíveis novas apresentações de imóveis que você irá fazer. Treina, não vai você pegar aqui agora e sair aplicando. Treina, reveja o vídeo, treina antes e aplica. Depois você volta aqui e compartilha com a gente o seu resultado. Guilherme Machado por aqui e eu tenho um sonho: elevar a carreira do corretor de imóveis aos mais altos patamares da legitimidade perante a sociedade. E nós vamos fazer isso através do conhecimento, capacitação e desenvolvimento do profissional corretor de imóveis. Quer mudar o mercado? Transforme as pessoas, mude as pessoas que trabalham nesse mercado. Vamos juntos para o topo, vamos juntos para o pódio, vamos juntos
quebrar as regras.